Prisão em Brasília acaba de ser presa Cleide Nunes, a babá investigada pelo desaparecimento de 15 pedófilos. A prisão aconteceu há poucos minutos em cumprimento ao mandado expedido pela vara. Antes de começarmos, gostaria de pedir um pequeno favor. Tô lutando para alcançar os primeiros 1000 inscritos. Um número pequeno para alguns, mas gigante para mim. Por favor, clique no botão de inscrever-se. É apenas um clique para você, mas para mim é combustível para continuar contando essas histórias em forma de canção. Distrito Federal. A capital do país foi desenhada para parecer organizada, segura, previsível. Prédios simétricos, setores definidos, avenidas largas. Mas por trás do concreto limpo e das luzes bem planejadas, existe uma cidade que não aparece nos cartões postais. É nessa Brasília invisível que começa a história de Cleide Nunes. Cleide nasceu no entorno do Distrito Federal, numa região onde o Estado quase sempre chega atrasado. Filha de Maria Aparecida Nunes, empregada doméstica, cresceu aprendendo cedo que silêncio, atenção e observação eram formas de sobrevivência. Ainda adolescente, começou a trabalhar como babá, primeiro para vizinhos, depois por indicação. Em Brasília, babá boa não fica desempregada. Cleide tinha algo raro. As crianças confiavam nela, e os pais também. Ela era discreta, educada, nunca fazia perguntas demais. Observava tudo. Aos poucos passou a trabalhar em casas maiores, apartamentos funcionais, condomínios fechados. Lidava com famílias influentes, servidores públicos, empresários, assessores, gente que frequentava os mesmos lugares, mas nunca falava dos mesmos assuntos. Foi nesse ambiente que Cleide começou a perceber padrões estranhos. Conversas interrompidas quando ela entrava, crianças mudando de comportamento, pais que evitavam ficar sozinhos com os próprios filhos, presentes caros dados em silêncio, pedidos para que ela não comentasse nada. No começo, Cleide tentou ignorar. Precisava do trabalho, precisava pagar contas, precisava viver. Até o dia em que algo aconteceu dentro de uma das casas onde trabalhava. Algo que mudou tudo. A menina tinha 6 anos. Cleide percebeu primeiro no silêncio. Chamava-se Lívia. 6 anos é a idade em que a criança ainda não sabe mentir direito, mas já sabe sentir medo. Cleide percebeu primeiro no corpo da menina. Lívia não corria mais pela casa, não brincava sozinha, não fazia barulho. Sentava sempre perto da parede, sempre onde pudesse ver todas as portas. Quando Cleide perguntava se estava tudo bem, a menina respondia que sim, rápido demais. Criança que responde rápido aprendeu a não pensar. Depois vieram os sinais pequenos. Lívia passou a pedir para ir ao banheiro acompanhada. Passou a dormir com a luz acesa. Passou a acordar gritando no meio da noite, sem saber explicar o porquê. Mas o que mais chamou a atenção de Cleide foi o silêncio. Não era choro, era ausência. A menina ficava muda quando certos passos ecoavam no corredor. Encolhia os ombros, prendia a respiração. O corpo dela reagia antes da mente. Cleide começou a observar os horários, os dias em que o padrasto, Henrique Valença, ficava mais tempo em casa, os dias em que Lívia se recusava a ficar sozinha no quarto. Henrique era respeitado, empresário, bem relacionado, falava manso, sorria fácil, defendia a família, valores, tradição, e ninguém suspeita de quem fala bonito. O pedido. O pedido veio num dia comum, sem grito, sem escândalo. Foi no banheiro. Cleide estava ajudando Lívia a lavar as mãos quando a menina segurou forte seu braço. Não chorou. Olhou nos olhos dela e falou quase sem voz. Tia Cleide, me tira daqui. Cleide sentiu o chão sumir. Perguntou por quê. A menina demorou a responder, como quem mede cada palavra. Ele entra no meu quarto. Cleide perguntou quem. Lívia respirou fundo como se dissesse um segredo proibido. O Henrique. Naquele momento, Cleide entendeu tudo. Não precisou de mais detalhes. Criança não inventa medo. Criança aprende.
Cleide tentou fazer o que era certo. Tentou falar com a mãe da menina. Escolheu as palavras. Falou baixo. Falou com cuidado. Ouviu o que nunca esqueceu. Você deve estar confundindo as coisas. E ele jamais faria isso. Você está exagerando. Não houve investigação. Não houve escuta. Houve negação. 2 dias depois, Cleide foi dispensada. Sem explicação. Sem despedida. Na semana seguinte, Lívia não apareceu mais na escola. A família mudou de cidade. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. O sistema fez o que sempre faz. Apagou. O caso morreu no papel. Mas não morreu dentro de Cleide. Ela começou a se culpar. Por não ter falado antes. Por ter precisado trabalhar. Por ter ignorado sinais que agora gritavam na memória. Cleide entendeu algo que mudaria tudo. A justiça não falhou naquele dia. Ela nunca chegou a tentar. E Lívia não foi um caso isolado. Depois de Lívia, Cleide começou a ouvir outras histórias, sempre sussurradas, sempre incompletas. Babás que diziam, algo estranho aconteceu. Crianças que mudaram de cidade de repente. Famílias que abafaram tudo. Os nomes se repetiam. As profissões se repetiam. Os silêncios também. Cleide começou a perceber que aquelas crianças não estavam sendo vítimas do acaso. Elas estavam sendo entregues. Entregues pela confiança, pela influência, pelo medo. E cada vez que uma denúncia morria, alguém aprendia que podia continuar. Cleide não acordou um dia decidindo fazer justiça com as próprias mãos. Isso não acontece assim. A decisão nasceu lentamente. A cada criança silenciada, a cada processo arquivado, a cada adulto protegido. Ela entendeu algo simples e brutal. Aqueles homens não tinham medo da lei, mas tinham medo de perder o controle. Cleide parou de tentar falar. Parou de pedir ajuda. Começou a observar. E a partir daquele momento, cada nome que ela guardava não era mais só um nome. Era um risco interrompido, uma porta fechada, uma criança que talvez não precisasse mais pedir ajuda. Cleide percebeu que não estava lidando com boatos. Estava lidando com estrutura. Não eram 15 homens soltos. Eram 15 posições ocupadas. Cada um tinha uma função. Cada um sustentava o outro. Se um caísse, os outros seguravam. Ela passou a organizar tudo na cabeça como quem monta um mapa invisível. Os que abriam as portas. Pastor Ezequiel Moura, líder religioso carismático, responsável por conquistar confiança das famílias. Chamava crianças de anjos, falava de pureza. Era o primeiro contato. Padre Augusto Belmonte, atuava em projetos sociais, acesso a famílias vulneráveis. Usava a batina como blindagem moral. Helena Duarte, psicóloga, indicada como especialista infantil, convencia mães de que comportamentos estranhos eram fases. Os que garantiam o silêncio. Álvaro Rios, deputado federal, interferia informalmente em denúncias, ligava para pessoas certas. Sérgio Paes, assessor político, responsável por acordos discretos. Cláudio Meirelles, empresário do ramo educacional, financiava escolas privadas usadas como fachada. Renato Guimarães, advogado criminalista, especialista em abafar problemas. Os que executavam o acesso. Henrique Valença, empresário imobiliário, agressor direto, nome citado por Lívia. Roberto Lins, médico pediatra, responsável por normalizar traumas. Paulo Nogueira, servidor público de alto escalão, usava viagens institucionais como cobertura. Marcelo Torres, produtor de eventos, festas privadas, ambientes controlados. Fábio Costa, instrutor esportivo, acesso facilitado a crianças. Os que enterravam tudo. Juiz Mauro Beltrão, arquivava processos, especialista em falta de provas. Promotor Luiz Fagundes, nunca denunciava, sempre pedia mais tempo.
Delegado aposentado Jonas Ribeiro. Orientava como evitar rastros. Consultor informal. O que mantinha a rede em pé? Cleide percebeu algo essencial. Ninguém mandava sozinho. Era um acordo tácito. Você me protege, eu te protejo e ninguém fala. As crianças não eram vistas como vítimas, eram vistas como risco. Quando o risco surgia, a rede agia rápido, não para punir, mas para apagar. Mudança de cidade, transferência de escola, silêncio comprado. Cleide não começou tudo de uma vez. Ela sabia que redes não caem com barulho, caem com medo. O primeiro não foi o mais poderoso, foi o mais confiante. Henrique Valença disse que faria uma viagem curta. Disse que voltava no mesmo dia. O carro foi encontrado dias depois, intacto, parado num acostamento qualquer. Portas fechadas, celular desligado, sem sinal de luta. Henrique nunca mais foi visto. A polícia chamou de desaparecimento voluntário. Mas algo mudou. Pela primeira vez, um nome da rede não estava mais ali para proteger ninguém. O religioso que não voltou do retiro. O pastor Ezequiel Moura anunciou um retiro espiritual. Falou em silêncio, oração, isolamento. Nunca voltou. A igreja disse que ele precisava de tempo com Deus. Os fiéis aguardaram. A fé segurou a espera, até perceberem que ele não retornaria. O púlpito ficou vazio e ninguém quis assumir seu lugar. O homem que se afogou em terra seca. Roberto Lins, o pediatra, começou a beber demais. Parou de atender, cancelou consultas. Um dia saiu de casa e não voltou. Disseram que entrou em depressão, que se perdeu. O corpo nunca apareceu, mas o consultório fechou para sempre. O político que foi morar fora. O deputado Álvaro Rios não morreu oficialmente. Ele desapareceu da vida pública, cancelou compromissos, renunciou ao cargo, sumiu do noticiário. A assessoria falou em problemas pessoais. Ninguém investigou, mas ele nunca mais apareceu em evento algum. Era como se tivesse sido apagado. O quinto foi o juiz que nunca mais assinou nada. Mauro Beltrão sofreu um colapso nervoso. Ou foi isso que disseram. Depois de anos arquivando processos, ele começou a ter medo de sair de casa. Pediu afastamento, depois aposentadoria. Nunca mais assinou um despacho. Nunca mais foi visto em público. A toga caiu sem sangue, mas caiu. O homem que não suportou o silêncio. Marcelo Torres, produtor de eventos, foi encontrado sozinho em casa. Não houve escândalo, não houve investigação profunda. O caso foi encerrado rápido demais, como se ninguém quisesse olhar muito. O advogado que perdeu a voz. Renato Guimarães desapareceu do mapa jurídico. Parou de advogar, parou de falar. Diziam que tinha medo de telefones, medo de portas batendo, medo do próprio nome. Nunca mais defendeu ninguém. Depois do sétimo, a rede já sabia. Aquilo não era coincidência. Era sequência. E o medo começou a trabalhar sozinho. 8. O empresário que fechou todas as janelas. Cláudio Meirelles, dono de escolas particulares, começou a desconfiar de tudo. Mandou instalar grades, mandou trocar fechaduras, mandou trocar seguranças, mas esqueceu de trocar o passado. Foi encontrado sozinho em casa, janelas fechadas, cortinas puxadas, televisão ligada em volume baixo. Não houve sinais de violência, apenas a ausência. A escola fechou meses depois, sem explicação. 9. O assessor que desapareceu entre um andar e outro. Sérgio Paes conhecia atalhos, sabia quem ligar, sabia como apagar rastros. Entrou num prédio público numa manhã comum. Foi visto no elevador. Nunca mais saiu. As câmeras falharam naquele dia. Só naquele.
O nome dele desapareceu dos gabinetes antes mesmo do corpo desaparecer do mundo. 10. O instrutor que perdeu o controle do próprio corpo. Fábio Costa era forte, atleta, disciplina rígida. Começou a tremer, perdeu coordenação, não conseguia mais ensinar. Foi internado, nunca mais saiu. O laudo falava em colapso neurológico. Ninguém questionou. A rede perdeu mais um braço. 11. O funcionário que se confessou tarde demais. Paulo Nogueira, servidor de alto escalão, não sumiu de imediato. Ele começou a falar demais, a beber demais, a chorar em público. Ligava para pessoas antigas, pedia perdão, dizia que não aguentava mais. Foi encontrado morto dias depois, sozinho, com cartas que ninguém divulgou. O caso foi encerrado rápido, como tudo que incomoda. 12. O promotor que passou a ter medo do próprio nome. Luiz Fagundes não morreu. Isso foi pior. Ele começou a recusar processos, depois audiências, depois o cargo. Dizia ouvir passos, dizia sentir olhares, dizia que sabiam. Pediu exoneração, mudou de cidade, mudou de nome informalmente. Nunca mais assinou nada. 13. O padre que se isolou no silêncio. Padre Augusto Belmonte não desapareceu. Ele se apagou. Parou de celebrar missas, parou de atender fiéis, parou de sair. Foi encontrado vivo, mas completamente ausente. Nunca mais falou em público, nunca mais tocou numa criança. A igreja nunca explicou. 14. O delegado que sabia demais. Jonas Ribeiro, aposentado, achava que estava seguro. Conhecia métodos, conhecia limites. Foi encontrado dias depois de uma conversa curta, sem sinais, sem ruído. A polícia tratou como morte natural, mas os que conheciam Jonas sabiam que ele nunca acreditou em naturalidade. 15. O homem que não conseguiu se esconder do passado. O último nome não era qualquer nome. Era o primeiro, Henrique Valença, o padrasto de Lívia, empresário respeitado, homem de fala calma, amigo de políticos, doador de campanhas, intocável. Durante anos, Cleide acreditou que ele tivesse sido apenas o primeiro a desaparecer, que tivesse sumido como os outros, que tivesse escapado do mundo. Ela estava errada. Henrique não havia desaparecido. Ele havia se escondido. Mudou de nome, mudou de cidade, mudou de aparência, mas não mudou o que era. Cleide o encontrou por acaso, ou talvez não exista acaso quando o passado ainda respira. Foi numa cidade pequena, num lugar onde ninguém fazia perguntas, onde homens ricos envelhecem em silêncio. Ela o reconheceu pelo olhar. Gente comum envelhece, mas culpa envelhece diferente. Henrique ainda tinha o mesmo medo nos olhos, o mesmo cuidado exagerado, o mesmo jeito de observar saídas. Ele não a reconheceu, e Cleide não disse quem era. O encontro que importava. Antes de fazer qualquer coisa, Cleide precisava saber de uma coisa: Lívia. Durante anos ela procurou discretamente, sem registros, sem polícia, sem perguntas diretas. Encontrou. Lívia estava viva, não ilesa, não inteira, mas viva. Já adulta, Lívia havia mudado de nome, morava longe de Brasília, tinha cicatrizes que não apareciam no corpo. Quando Cleide se apresentou, não explicou tudo, não precisava. Lívia a reconheceu na hora. Algumas pessoas não se apagam da memória de uma criança, principalmente aquelas que tentaram proteger. Elas conversaram um pouco. Silêncio também é forma de respeito. Cleide contou apenas o essencial. Ele não está mais perto de você. Lívia fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, não tremeu.
O fim do primeiro. Henrique Valença desapareceu poucos dias depois. Não houve anúncio, não houve investigação, não houve notícia. O homem que iniciou tudo foi também o último a cair. E ninguém procurou, porque quando um sistema inteiro morre, ninguém quer desenterrar o que o sustentava. Fecho definitivo. Cleide nunca contou a Lívia o que fez, nem precisava. Algumas verdades libertam, outras só ferem mais. Ela apenas se despediu. Lívia seguiu a vida, com marcas, mas com futuro. E Cleide entendeu, finalmente, o que precisava entender. Ela não salvou todas as crianças, nunca poderia, mas salvou aquela. E às vezes, num país onde a justiça falha sempre, salvar uma já é um ato grande demais para ser contado em voz alta. Cleide sabia que não existia final feliz. Nunca existiu. Depois do 15º, ela não fugiu, não mudou de nome, não saiu do país. Continuou vivendo como sempre viveu, discreta, invisível, atenta. Foi o erro final. A prisão. A prisão não veio com sirenes, veio com papel. Um mandado antigo foi reaberto, um relatório esquecido foi revisado, uma coincidência virou o padrão. O delegado Marcos Azevedo reuniu o que nunca teve antes: tempo, silêncio e coragem. Não havia corpos, não havia confissão, mas havia a ausência de mais ligada a um único nome. Cleide foi presa numa manhã comum, sem resistência, sem surpresa. Quando algemaram seus pulsos, ela não perguntou por quê. Ela já sabia. O interrogatório. No interrogatório, Cleide falou pouco, não negou, não confirmou, não pediu desculpa. Quando perguntaram se ela se arrependia, respondeu apenas: "Eu me arrependo de não ter sido ouvida antes." Nada mais. A repercussão. O país reagiu como sempre reage. Uns chamaram de monstro, outros de heroína. A maioria preferiu não opinar. Os nomes dos 15 nunca foram oficialmente ligados a ela. Brasília é reta, branca, fria, monumental. Mas por trás o vidro limpo tem pecado institucional. No setor, no elevador, no sorriso educado, tem criança com medo mudo e um assunto arquivado. Cleide veio do entorno, aprendeu cedo a se calar. Olho vivo, passo leve pra não deixar rastro no ar. Babá de confiança, coração como abrigo. Viu o mal entrar de terno e sair sem castigo. Ela bateu na porta certa e ouviu porta se fechar. Você tá imaginando e mandaram ela embora sem olhar. E quando o sistema some, quando a lei vira papel, a fé vira decisão e a decisão vira fel. Porque a justiça não chegou, não chegou pra proteger. Então a rua fez silêncio e o silêncio fez tremer. Não foi glória, não foi show, foi dor virando direção. Quando a lei falha com criança, alguém segura a mão do chão. E se perguntarem quem foi, só vai sobrar o mesmo sinal: 15 sombras sem destino nos arquivos do Brasil, fora da lei. Ela juntou
peça por peça, sem gritar, sem chamar. Nome, rotina, vício, jeito, mapa de quem ia voltar. Conversa que corta no meio quando ela entra pra limpar. Presente cara em caixa fina, medo preso no olhar. E a cidade tão perfeita aprendeu a se encolher. Porteiro anotando placa, síndico botando câmera pra ver. Mas não tinha corpo, não tinha prova, não tinha como acusar. Só tinha o peso da ausência e a rede a se desfazer no ar. O delegado viu o padrão, mas não tinha onde pegar. E talvez faltasse coragem de chamar o nome pra encarar. Ela cruzou com ele um dia num corredor de repartição. Olha dizendo tudo, boca fechada, coração em combustão. Porque a justiça não chegou, não chegou pra proteger. Então a rua fez silêncio e o silêncio fez tremer. Não foi glória, não foi show, foi dor virando direção. Quando a lei falha com criança, alguém segura a mão do chão. E se perguntarem quem foi, só vai sobrar o mesmo sinal. 15 sombras sem destino nos arquivos do Brasil, fora da lei. Não tem festa, não tem riso, não tem cura no final. Tem um vazio trabalhando no relógio do sistema oficial. Nada paga o que ficou, nada traz de volta a paz. Só interrompe a maldade, o resto do tempo não refaz. E quando a promotoria acorda, quando o processo vem depois, é tarde pra quem sofreu calado, é tarde pra quem virou nós. Cleide não pede medalha, não quer nome em jornal, só quer que uma criança viva sem medo no corredor central. Porque a justiça não chegou, não chegou pra proteger. Então a rua fez silêncio e o silêncio fez tremer. Não foi glória, não foi show, foi dor virando direção. Quando a lei falha com criança, alguém segura a mão do chão. Se a lei protege o intocável, o inocente fica só. Tem gente que vira muro pra segurar o pior. E no fim ninguém confessa, ninguém prova, ninguém viu. Só 15 sombras sem destino e um silêncio em Brasília. Brasil diz que a capital é limpa, mas tem sujeira no aval. E quando o Estado vira as costas, o silêncio vira tribunal.